Mona Lisa é um óleo sobre madeira pintado pelo renascentista italiano Leonardo da Vinci entre os anos 1503 e 1506. Esta obra, que representa uma mulher misteriosa, se tornou, ao longo dos séculos, o retrato mais famoso da história da arte ocidental. Para compreendermos o título, importa sabermos que Mona deve ser entendida como uma contração de Madonna, o equivalente italiano de senhora, ou Madame Lisa. A obra também é conhecida como a Gioconda, que pode significar mulher alegre, ou a esposa de Giocondo. Isso porque a teoria mais aceita é que a mulher retratada seja Lisa del Giocondo, personalidade ilustre na época. A obra mais icônica de Da Vinci se encontra exposta no Museu de Louvre, em Paris. É uma das mais preciosas de toda a história da arte, tendo um valor quase incalculável. De qualquer forma, em 2014, estudos avaliaram a tela em cerca de 2,5 bilhões de dólares. Analisando os elementos principais do quadro, um dos aspectos que se destaca é o equilíbrio entre o humano e o natural, expresso, por exemplo, pela forma como a ondulação dos cabelos parece se misturar a paisagens. A harmonia entre o elemento é simbolizada pelo sorriso de Mona Lisa. Quanto às técnicas utilizadas, se destaca a do esfumato. Segundo Giorgio Vasari, pintor, arquiteto e biógrafo de vários artistas do Renascimento, esta técnica foi criada anteriormente, mas foi Da Vinci quem a aperfeiçoou. Esta consiste em criar gradações de luz e sombra que diluem as linhas dos contornos do horizonte. O seu rosto nessa obra cria a ilusão de que a paisagem se vai afastando do retrato, conferindo profundidade à composição. Sorriso de Mona Lisa. O sorriso ambíguo de Mona Lisa é sem dúvida o elemento do quadro que mais chama a atenção de quem observa. Potenciou diversas leituras e teorias, inspirando textos, músicas, filmes, entre outros. Vários estudos realizados para identificar o sentimento por trás do seu sorriso. Alguns utilizam sistemas de computador que reconhecem emoções humanas por meio de fotografias. Embora surjam outros resultados como medo, angústia ou incômodo, a maior porcentagem dos traços visíveis na ruga de expressão em torno dos olhos e na curva dos lábios parece indicar felicidade. De qualquer forma, o mistério do sorriso de Mona Lisa permanece. Os olhos. Contrastando com a impressão do seu sorriso, o olhar da mulher exibe uma expressão carregada de intensidade. A obra produz um efeito de ótica que resulta na impressão de que os olhos inquisitivos e penetrantes de Mona Lisa nos seguem em todos os ângulos. A postura corporal. A mulher está sentada com o braço esquerdo encostado no apoio da cadeira e mão direita pousada sobre a esquerda. Sua postura parece combinar algum conforto com a solenidade e formalidade, deixando evidente que posa para o retrato. O enquadramento. A pintura apresenta uma mulher sentada mostrando apenas parte superior do seu corpo. Ao fundo, uma paisagem que mistura a natureza, águas, as montanhas e a ação humana, os caminhos. O corpo da modelo surge numa estrutura piramidal. Na base estão as suas mãos, no vértice superior seu rosto. Paisagem. No plano de fundo está uma paisagem imaginária, composta por montanhas com gelos, águas e caminhos feitos pelo homem. Aquilo que se destaca é o fato de ser desigual, mais baixa do lado esquerdo e mais alta do lado direito. Quem foi Mona Lisa? Embora seu rosto seja uma das mais reconhecidas da história ocidental, a verdade é que a identidade da modelo que posou para Leonardo da Vinci continua sendo um dos maiores mistérios em torno da obra. O
tema tem suscitado muitas especulações e debates. Ainda que várias teorias tenham surgido, três parecem ser as que adquiriram mais relevância e credibilidade. Primeira hipótese: Lisa del Giocondo. A teoria mais provável e suportada por George Vasari e outras evidências é a de que se trata de Lisa Giocondo, esposa de Francesco del Giocondo, figura importante da sociedade de Florença. Alguns estudiosos determinaram que existem documentos que referem que Leonardo estava pintando um quadro dela, o que parece contribuir para a veracidade da teoria. Outro fator a ter em conta é que se acredita que a mulher teria sido mãe pouco tempo antes e o quadro teria sido encomendado pelo marido para comemorar o momento. Investigações que analisaram as várias camadas de tinta na obra pareciam indicar que, nas primeiras versões, Mona Lisa estava com um véu nos cabelos que era usado pelas mulheres grávidas ou que tinham parido recentemente. Hipótese 2. Isabel de Aragão. Outra possibilidade que tem sido apontada é a de ser Isabel de Aragão, a duquesa de Milão, ao serviço de quem o pintor trabalhou. Alguns estudos apontam que o tom verde escuro e padrão das suas vestes são indícios da sua pertença à casa de Visconti Sforza. Uma comparação da modelo de Mona Lisa com o retrato da duquesa revela que existe semelhança evidente entre ambas. A terceira hipótese: Leonardo da Vinci. A terceira suposição amplamente debatida é a de que a figura representada no quadro é, na verdade, Leonardo da Vinci, vestindo roupas femininas. Alguns acreditam que isso explica o motivo pelo qual a paisagem de fundo é mais alta do lado direito, associado ao gênero feminino, do que do lado esquerdo, associado ao gênero masculino. Esta hipótese vem sido apontada com base na semelhança entre a modelo de Mona Lisa e os autorretratos que Da Vinci pintou. Pode ser argumentado, no entanto, que a similaridade é resultado do fato de terem sido pintados pelo mesmo artista que utilizou as mesmas técnicas e o mesmo estilo. A história do quadro. Os registros são de que o quadro começou a ser pintado em 1503 e foi levado pelo artista para a França 3 anos depois, junto com A Viagem e O Menino com Santa Ana e São João Batista. A obra foi transportada no momento em que começou a trabalhar ao serviço do rei Francisco I. Mona Lisa foi comprada pelo monarca e ficou exposta primeiro em Fontainebleau e depois em Versalhes. Durante algum tempo, a obra esteve desaparecida, tendo sido escondida durante o Império de Napoleão, que queria ficar com ela. Depois da Revolução Francesa, passou a ser exposta no Museu de Louvre. A obra alcançou a popularidade junto do público geral em 1911, depois de ter sido anunciado o seu roubo. O autor do crime foi Vincenzo Perugia, que pretendia levar Mona Lisa de volta para a Itália. Releituras de Mona Lisa na arte e na cultura. Nos dias de hoje, Mona Lisa se tornou uma das obras de arte mais populares de todo o mundo, sendo facilmente reconhecida até por aqueles que não conhecem ou apreciam pintura. Seu impacto na história da arte foi incomensurável, influenciando largamente os retratos pintados depois de Leonardo. Muitos artistas têm criado no seu trabalho o quadro de Da Vinci. Esta representação é de Marcel Duchamp, de 1919. Esta outra é de Salvador Dalí, autorretrato Salvador Dalí, autorretrato como Mona Lisa, de 1954. Essa de Andy Warhol, Mona Lisa colorida, de 1963. Além das artes visuais, Mona Lisa se impregnou na própria cultura ocidental. A imagem está presente na literatura, O Código da Vinci, de Dan Brown, no cinema, O Sorriso de Mona Lisa, na música, Nat King Cole, de George Vassillo, na moda, no grafite, etc. A mulher que sorri misteriosamente
alcançou o estatuto de figura icônica e até pop. Algumas curiosidades sobre a obra. Segundo o segredo do sorriso de Mona Lisa. Alguns retratos sobre a execução da obra dizem que Leonardo da Vinci teria contratado músicos que ficavam tocando para animar a modelo, fazendo com que ela sorrisse. As cores do quadro mudaram. A paleta de cores usada é sóbria, com predominância do amarelo, marrom e verde escuro. Mas vale destacar que, atualmente, as cores da obra são diferentes daquelas que Leonardo pintou. O tempo e o verniz utilizado conferiram à pintura os tons verde e amarelos que hoje vemos. Alvo de vandalismo. O famoso quadro de Da Vinci tem sido alvo de vários atos de vandalismo que pretenderam ser encarados como crítica ao sistema social, político e artístico. Assim, Mona Lisa já passou por diversas restaurações. Um outro fato curioso sobre a obra é o da modelo representada não ter sobrancelha. No entanto, a explicação é simples. Durante o século XVIII, era comum as mulheres rasparem as sobrancelhas, pois a Igreja Católica acreditava que os pelos das mulheres eram sinônimos de luxúria. Aliás, assim como Mona Lisa, são frequentes as obras da mesma época que retratam mulheres de sobrancelha raspada. E como exemplo disso temos a obra do próprio Leonardo. É o caso do retrato de Ginevra de Benz, um dos únicos 4 retratos pintados pelo artista, que inclui também a Mona Lisa, a Dama com Arminho e Labé Ferronieri. Leonardo da Vinci e o Renascimento. Leonardo de C. Piero da Vinci, nascido em 15 de abril de 1452 em Florença, foi um dos maiores gênios do mundo ocidental. O seu trabalho se estendeu pelas mais diversas áreas do conhecimento: pintura, escultura, arquitetura, matemática, ciência, anatomia, música, poesia e botânica. O seu nome ingressou na história da arte e da cultura, sobretudo devido às obras que pintou. Destacam A Última Ceia, de 1995, e Mona Lisa, de 1503. Leonardo da Vinci se tornou um dos expoentes máximos do Renascimento, movimento artístico e cultural que promovia uma descoberta do mundo e do homem, priorizando o homem em detrimento do divino. Morreu em 2 de maio de 1519, na França, ficando para sempre marcado como um dos maiores gênios da humanidade. E isso é a curiosidade de hoje. Se gostaram, curta, compartilhe. E se não é inscrito, se inscreva. Muito obrigado. Até mais.